moço e agora sou velho, mas jamais vi um justo mendigar o pão. Muito bom dia para você, que esse seja um dia de muitas bênçãos, que nós possamos a cada dia andarmos ao lado do Senhor e deixarmos Ele conduzir a nossa vida. Queremos a cada dia viver os ideais e os propósitos de Deus. Queremos nesse encontro colocar nas suas mãos os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos e ter a certeza que viveremos uma vida segura, tranquila ao lado do nosso Salvador. Quero deixar com você uma parte da palavra de Deus que está no livro de Salmo, capítulo 96, o verso 1, onde o salmista diz o seguinte: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Salmo 96, o verso 1. Nós um dia estaremos ao lado do nosso Deus e a nossa vida será louvar e exaltar o nome do nosso Senhor por toda a eternidade. Não apenas um grupo de pessoas, mas toda a terra reconhecerá que Deus é Deus, que Ele é soberano, que Ele é Criador, que somente Ele é digno de todo o nosso louvor e a nossa adoração. Que essa manhã seja uma manhã que nós vivamos os propósitos, os sonhos de Deus para a nossa vida. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter a palavra de Deus aberta no livro de Juízes, capítulo 19, o verso 1. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém, de Judá. O relato bíblico que nós iremos estudar agora pela manhã me parece que não deveria estar incluído na Bíblia. É um crime hediondo. Na verdade, quando nós abrimos um jornal, é mais comum encontrar o relato que nós iremos estudar nessa manhã num jornal comum da nossa cidade ou nos meios de comunicação, televisão, internet, do que termos esse relato dentro da palavra de Deus. Em alguns momentos acredito que alguém fazendo uma leitura detalhada, com amor, com cuidado, do capítulo 19 do livro de Juízes, se perguntaria como é que Deus permitiu que esse crime hediondo entrasse nas páginas da Bíblia como sendo inspirado e como sendo sagrado. E mais, Deus ainda permite que os detalhes pudessem ser mencionados aqui nesse capítulo. Acredito que através do poder do Espírito Santo, Deus irá colocar no teu coração muitas outras respostas. Mas a primeira resposta que gostaria de trazer para você nessa manhã: quando nós não escolhemos andar ao lado do Senhor, quando nós não permitimos que Deus conduza a nossa vida, quando Deus não é o centro da nossa trajetória, a tendência natural do ser humano é se tornar desumano. O ser humano, por natureza, é propenso para o pecado. Mas longe de Deus, quanto mais nós nos abandonamos, a natureza carnal se aflora. E é isso que nós encontramos aqui no capítulo 19 do livro de Juízes. O capítulo 19 que nós estamos analisando nessa manhã nos relata a história de um levita que tomou para si uma concubina da região de Belém. Era natural naquele período um homem ter mais de uma esposa, embora vale a pena nessa manhã ressaltar que nunca foi o ideal de Deus a poligamia. Quando nós olhamos para o Éden, que foi o plano original de Deus para as famílias, nós vemos Deus criar um homem e Deus criar uma mulher e os abençoar para que eles pudessem viver felizes. Mas aqui, no capítulo 19, nós já começamos a encontrar indícios e evidências da nação Israel ter abandonado ao Senhor. Os próprios líderes do Senhor, que eram os levitas, eles tinham assumido uma vida polígama. Essa moça que se uniu a esse levita em matrimônio era uma segunda ou terceira esposa desse casamento. Ela não era a esposa oficial, nem muito menos uma segunda esposa, mas ela estava num nível inferior. Ela possivelmente tenha sido muito maltratada ao ponto que ela não resistiu aos maus tratos e fugiu para a casa do seu pai. O levita, insatisfeito com a saída da concubina da sua casa, ele vai em busca dessa moça na casa do seu pai. E ao chegar ali, o seu sogro lhe recebe com muita alegria. E a Bíblia fala que por 3 dias ele esteve ali na companhia do seu sogro e ao lado da sua esposa. E eles estavam felizes, alegres, e havia satisfação naquela família, porque aquele senhor
tinha ido em busca da sua esposa. Possivelmente a cultura pressionava aquele pai a reconhecer que se a sua filha tinha sido abandonada é porque ela não tinha sido uma boa esposa. Receber com tanta alegria um genro como ele recebeu era uma prova clara que ele estava disposto que houvesse reconciliação. O pai da moça insistia para que o levita não partisse. Ele queria que o levita ficasse. Possivelmente o pensamento desse sogro, desse pai, tinha o objetivo de consolidar, fortalecer os laços do matrimônio. Estando na sua companhia, possivelmente ele estaria ali para aconselhar, para orientar, e na sua casa o seu genro trataria bem a sua filha, e ele insistia para que ele permanecesse por mais tempo. O levita reconheceu que seria difícil permanecer mais um dia na casa do seu sogro e insistiu com ele que ele deveria partir. Chamou o seu moço, a sua concubina, pegou os seus jumentos e seguiu viagem em direção a Gibeá, que estava próximo a Jerusalém. O que nós veremos aqui no capítulo 19, o autor do livro de Juízes quer fazer um contraste da hospitalidade que o levita recebeu na casa do seu sogro e da hospitalidade que o levita recebeu quando chegou em Gibeá, nas imediações de Jerusalém. O autor do livro de Juízes quer deixar muito evidente no capítulo 19 quão degradante estava o povo de Deus nessa época. Se você atentar para o versículo 1, você verá que não havia um líder, não havia um rei, não havia alguém que pudesse conduzir o povo do Senhor. Cada um estava fazendo o que bem queria. Quando a palavra de Deus é menosprezada, as paixões carnais são afloradas. Não há um parâmetro moral, não há um parâmetro espiritual, não há um parâmetro social, não há um parâmetro para a família. Consequentemente, a vida do ser humano vive numa decadência cada dia quando nós caminhamos para longe de Deus. O levita, ao chegar em Gibeá, na região dos benjamitas, ele não conhecia ninguém. Não tinha ninguém que pudesse lhe acolher na sua casa e ele resolveu então ficar na praça, junto com a sua família. Mas quando estava ali, passava por ali um senhor de idade que possivelmente estivesse voltando dos seus afazeres. E como era muito natural naquele período acolher, ser hospitaleiro, ele convida o levita para que pudesse se hospedar na sua casa e o levita aceitou e foi ele hospedado com a sua família. O livro de Juízes, capítulo 19, o verso 22, a Bíblia diz o seguinte: Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: Traze para fora o homem que entrou na tua casa, para que abusemos dele. Esta era a condição espiritual da vida do povo de Deus nesse período. O autor do livro de Juízes relata essa história para nós para descrever quão degradante o povo do Senhor estava vivendo. O levita estava na casa desse senhor idoso, muito bem recebido, muito bem hospedado. Os seus animais estavam na estrebaria. Ele estava voltando para a sua terra porque teria que assumir os trabalhos na casa do Senhor. Mas estando ali, os filhos de Belial eram homens de mau caráter, eram homens que não tinham o que fazer. Esse termo Belial no futuro era associado aos atos de Satanás. E, na verdade, as ações desses homens eram tão degradantes quanto as ações de Satanás, ao ponto que eles rodearam a casa desse senhor e pediram para que trouxesse o levita para fora para que pudesse haver um abuso sexual. É quando o dono da casa, que era aquele senhor, propõe para eles entregar uma das suas filhas virgens e eles poderiam fazer o que bem quisessem com a sua filha, mas que não tocasse naquele homem que era levita, que estava hospedado na sua casa. Nós não podemos nos esquecer nessa manhã que o relato bíblico está inserido numa cultura onde a cultura não valorizava a mulher, diferente da cultura que nós vivemos hoje. Hoje as mulheres possuem leis que lhes protegem e creio que cada vez mais elas precisam estar mais amparadas e protegidas, porque esse é o ideal de Deus. Deus não olha para a mulher com um olhar diferente do homem. O olhar de Deus para a mulher é um olhar de igualdade. É de uma das costelas de Adão que Deus forma a mulher como prova clara que ele não queria que ela fosse tratada em nível de desigualdade. Mas nesse período a cultura rebaixou o valor da mulher
E o dono da casa, que era o anfitrião, optava em entregar a sua filha virgem para que eles pudessem abusar e fazer o que bem quisesse, do que eles abusar daquele levita que estava dentro da sua casa. Nos traz à memória o que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, na casa de Ló. Quando os anjos do Senhor estavam dentro da casa de Ló, Ló propõe para que os homens que estavam do lado de fora abusassem das suas filhas do que tocar nos anjos e nos homens que estavam dentro da sua casa. O autor do livro de Juízes quer contar para nós quão degradante era o povo de Deus nesse período. Quanto mais longe de Deus o ser humano fica, o ser humano se volta para suas paixões carnais. Não era mais Deus que conduzia o seu povo, mas as paixões carnais tomou conta daquela geração. Podemos ver perfeitamente a postura do levita é uma postura covarde. O levita deveria ter assumido a defesa da sua esposa. Ele não poderia permitir que aqueles homens daquela cidade mexessem ou tocassem na sua esposa, como de fato aconteceu. Os homens trouxeram para fora da casa a concubina do levita e abusaram dela a noite inteira até o amanhecer do dia. Pela manhã, o levita se levanta, encontra a sua concubina semi-morta à porta da sua casa, chama por ela, ela não responde. Ele coloca sobre o seu animal o corpo da sua concubina e leva para a sua casa. E quando ele chega na sua casa, ele a esquarteja em 12 pedaços e envia para as 12 tribos de Israel. Esse crime hediondo trouxe uma tremenda repulsa entre as 12 tribos. Eles ficaram extremamente chocados com essa história, com esse fato acontecido. O entendimento da nação era aquele que tinha se envolvido nesse crime hediondo não poderia ficar impune. Eles deveriam pagar o preço pela atitude tomada de cometer um crime tão grave como esse tinha acontecido. O autor do livro de Juízes, do capítulo 19, o intuito dele ao escrever o capítulo 19 é com o objetivo de nos mostrar que a partir daí começa-se uma guerra civil entre a tribo de Benjamim, onde aconteceu o crime, com as outras tribos da nação de Israel. E o desejo também do autor do livro de Juízes é declarar que o levita foi muito passivo na sua conduta, nos seus relacionamentos familiares. Ele deveria ter assumido a proteção e a defesa da sua esposa. Embora nas páginas da Bíblia nós encontremos aqui a expressão de uma cultura, mas nós não podemos nos esquecer, Deus tem o ideal para essa sociedade. Deus tem o ideal para a conduta familiar. Deus ama as mulheres. Deus espera que os homens tratem as mulheres com dignidade, com amor, com atenção. Nunca foi do agrado de Deus denegrir ou diminuir o valor da mulher na sociedade em que nós estamos vivendo. O pecado tem tentado destruir. O pecado tem tentado manchar a obra da criação de Deus. As obras que saíram das mãos do Criador, mas o objetivo de Deus é um dia restaurar todas as coisas, e diante do Senhor não haverá branco, não haverá negro, não haverá homem, não haverá mulher, porque todos nós estaremos no mesmo nível, no mesmo patamar diante do nosso Deus. Querido amigo, ao concluirmos o capítulo 19 do livro de Juízes nessa manhã, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, o nosso coração se torna degradante, envolvido no pecado. E quanto mais nós nos envolvemos no pecado, as paixões carnais se afloram em todo e qualquer ser humano. Quando nós olhamos para as páginas dos jornais dos dias em que nós vivemos e vemos crimes hediondos, é uma prova clara de que esse ser humano se afastou do Senhor. É uma prova clara que esse ser humano não se curvou diante da palavra de Deus. Por isso que, quando o autor do livro do Juízes nos apresenta o capítulo 19, ele está dizendo para mim e para você que a distância do povo de Deus naquele período, da palavra de Deus e de seguir os ensinamentos do Senhor era tamanha. E aqui estava o reflexo na sociedade, na família e dos líderes religiosos. Creio que nessa manhã, se nós queremos construir uma família sólida, se nós queremos ter uma pátria sadia, se nós queremos ter uma sociedade mais justa, nós precisamos a cada dia nos submeter à vontade do Senhor. Nós precisamos que o nosso coração se renda primeiramente a Cristo e depois então Ele irá nos levar por caminhos sadios e a nossa sociedade será uma sociedade e uma família muito mais sadia.
Queria nessa manhã convidar você para que nós juntos pudéssemos clamar por Deus sobre a nossa vida, para que vivamos a vida que o Senhor sonha que cada um de nós possamos viver. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, reconhecemos as nossas limitações, mas queremos ser do Senhor a cada dia. Nos toma nas Tuas mãos, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.